Levanta. Não me faz passar vergonha. Essa foi a primeira real do Tiago quando eu cá no quintal da nossa casa. Eu desabei bem no meio das mesas de plástico, perto das travessas de maionese, do vinagrete e da churrasqueira que soltava uma fumaça densa. O Tiago estava completando 38 anos. O quintal estava decorado com luzinhas gambiarras. Havia copos descartáveis espalhados por todo o canto. Vizinhos conversavam alto enquanto as crianças corriam. Meus colegas de trabalho bebiam cerveja e caipirinha. O pagode tocava alto na caixa de som. Eu carregava uma travessa pesada de picanha rec cortada. Dei TRS passos na direita da mesa principal. De repente, minhas pernas simplesmente pararam de funcionar. Não foi um tropeu. Elas desligaram. A travessa de vidro bateu no piso de cerâmica primeiro. O barulho foi alto. Depois fui eu. Minha bochecha encostou no concreto morno do quintal. O cheiro forte de gordura queimada e carvão invadiu meu nariz. Eu tentei mexer os dedos dos pés. Nada. Nenhuma dor. Nenhuma fraqueza. Nenhuma sensação de formigamento. Apenas um vazio absoluto. Eu falei bem baixinho. Eu não sinto as minhas pernas. O Tiago olhou para mim de cima para baixo. Ele não tinha pnico no olhar. Não tinha preocupado. Ele tinha apenas a irrital profunda de um homem que teve a festa estragada. Para de fazer teatro. Levanta logo. A mãe dele, Dona Lourdes, se aproximou quase no mesmo instante. Ela parou do lado dele. Cruzou os braços sobre o peito e falou bem alto para todo mundo ouvir. Ela sempre gostou de chamar a Teno. Nem hoje ela conseguiu se segurar. Havia 14 pessoas naquele quintal. Ninguém deu um passo para me ajudar. Ninguém. Sabe por quê? Porque nos últimos meses o Tiago e a Dona Lourdes J tinham preparado o terreno. Eles espalhavam para todos os vizinhos e amigos que eu andava muito nervosa. Diziam que eu inventava doenas para não trabalhar. Que eu era hipocondráca. Quando eu estava ali, jogada no chão de cerâmica sem sentir da cintura para baixo, a maioria achou que era apenas mais um show. Apenas um petit de mulher estressada. Nos conhecemos quando tamos pouco mais de 20 anos. Não houve grandes declarações de amor nem paixões arrebatadoras. Apenas combinamos. Combinamos no tempo certo. No ritmo certo. Na vontade de construir uma vida de adulto. O Tiago parecia um cara muito seguro naquela poça. Ele tinha um emprego fixo no almoxarifado de uma distribuidora de motopeias aqui em Campinas. Ele tinha um temperamento tranquilo e muitos planos. Eu sempre fui uma mulher muito médica. Sou contadora. Sou racional. Sou daquelas que nunca gastam um centavo a mais do que ganham. Em menos de um ano de namoro, vamos discutindo financiamento imobiliário. Queramos sair do aluguel. Queramos uma casa nossa. Um sobrado com quintal, compromissos divididos e um futuro em comum. A Caixa Econômica Federal aprovou o nosso crédito para 30 anos. 360 meses de parcelas. Mas decidimos que íamos quitar muito antes. Cortamos as frias de fim de ano primeiro. Enquanto minhas amigas do escritório viajavam para o Nordeste ou para a praia, eu ficava em casa fazendo contas. Eu calculava os juros e a amortizal da vida. Quando os amigos do Tiago trocavam de carro no final do ano, ele dizia que ainda não era o momento. Pegávamos no bus lotado. Eu levava marmita para o Sérvio todos os dias. Eu fazia horas extras fechando balanos na clica onde trabalhava. Economizávamos na roupa, no cinema, nos presentes. Eu colocava mais da metade do meu salário limpo nas parcelas da casa. Vezes colocava mais. Eu tinha planilhas coloridas no computador. Eu atualizava o saldo devedor todo fim de mês e sorria sozinha quando via o Nero cair. Eu acreditava cegamente que era exatamente assim que se construa um casamento sólido. Com muito suor e sacrifício Nos primeiros anos, a pergunta sobre ter filhos surgia de forma natural e calma.
Depois, começou a ficar insistente. Depois, virou uma cobrana agressiva. O meu diagnostico foi dito de forma muito discreta no consultório. Eu não poderia engravidar. Meu corpo não seguraria uma gestão. O Tiago me abraçou na poça e disse: "O que importa é que nós temos um ao outro." Mas a dona Lourdes ouviu de outro jeito. Primeiro, ela fingiu pena. Fez um teatro de compaixão. Essa casa morta. Vox estou juntando dinheiro para deixar para quem? Essas frases venenosas começaram a ser ditas na minha cozinha. Depois, nos almoços de domingo com a família dele. Depois, ela falava na minha cara, sem a menor vergonha. Eu engolia o choro e fingia que não escutava. O Tiago passava a mão na cabeça dela e dizia: "Coisa de gente mais velha. Minha mies este preocupada." Releva. O financiamento da casa continuava sendo o grande projeto do nosso casamento. Enquanto existisse a vida com o banco, existia um objetivo. Existia o Munil. NS Ramos Cios de uma empresa chamada Nossa Casa. Quando a última parcela foi paga e NS recebemos o termo de quital, abrimos uma garrafa de espumante barato na cozinha. O Tiago brindou e falou: "Agora sim a gente vai começar a viver de verdade." Eu acreditei. Acreditei com toda a minha alma. Eu não fazia ideia de que, para um DNS, o contrato da casa era a única coisa que mantinha o casamento existindo. Uns 5 meses atrás, eu comecei a sentir um formigamento estranho nos pés. Sempre no final do dia. Era como se eu tivesse ficado muito tempo sentado em cima da perna. Aquelas agulhadas chatas. Eu achei que era cansal. Eu passava 9 horas por dia sentada na frente de planilhas de Excel. Era fechamento de trimestre na clica. Era muito lógico pensar que eu estava apenas exausta. Depois do formigamento, veio uma sensal de chumbo. Não era dor. Era um peso imenso. Minha jornada de 8 horas parecia durar 20. Eu chegava em casa à noite destruída. Parecia que eu tinha corrido a só Silvestre inteira. E eu tinha passado o dia somando notas fiscais. Um ms depois, a minha aviso começou a embaar do nada. Por uns 40 segundos, a tela do computador sumia numa voa branca. Depois voltava ao normal. Eu piscava forte, bebia um copo de água gelada e continuava trabalhando. Uma noite, minhas pernas falharam no chuveiro. Sem nenhum aviso. Eu quase canoa no box. Consegui me agarrar na saboneteira por puro reflexo. Fiquei tremendo. Eu contei isso para o Tiago quando saí do banho. Voc aumenta muito as coisas. Ele respondeu com a voz muito calma, secando o cabelo. Voc fica colocando caraminholas na cabeça. Para de pesquisar doena no Google. Ele falava isso sem gritar. Ele te sorria, como algum que tenta acalmar uma criança assustada. Em um determinado momento, ele começou a falar muito sobre abrir um negócio próprio. A gente pode montar uma loja virtual de autopeias. Ele falava andando pela sala. Hoje em dia todo mundo compra peão de moto pela internet. A margem de lucro alta, a gente não paga aluguel de loja física e o mercado não para de crescer. Ele me mostrava uns gráficos coloridos no celular. Mostrava o sucesso de outras pessoas. Ele falava com muita firmeza. Olhava a fundo nos meus olhos. A gente vai precisar de um capital inicial. Pegar uns empréstimos pequenos no banco. Eu fiz todas as contas, confia em mim. Eu não discuti. Em 10 anos juntos, eu me acostumei a ser a parceira que apoiava tudo. NS sempre decidimos as coisas juntos. Se ele dizia que era hora de arriscar, eu acreditava que o risco valia a pena. Os empréstimos foram sendo feitos. Um atrás do outro. Os valores foram aumentando devagar para o gerente do banco no barrar. O Tiago explicava que o dinheiro era para comprar lote de PIS, pagar ancio na internet, pagar programador para fazer o site. Tudo parecia fazer muito sentido. Eu não me metia na parte dele. Eu continuava alimentando minhas planilhas. Eu conferia o pagamento das contas de luz igual e pensava que nós estávamos apenas subindo um degrau na vida. No quintal,
O pagode continuava tocando. Eu continuava deitada no chão. Eu sentia o piso queimando o lado do meu rosto. Eu tentava entender por que meus comandos mentais não chegavam até os meus pés. O pnico começou a subir pela minha garganta. Foi um pnico frio e silencioso. E foi exatamente nesse instante que um som muito alto cortou o barulho da festa. Uma sirene de ambulância soou na nossa rua. Algum tinha chamado o resgate. Mais tarde eu descobriria que foi a vizinha da casa da frente. Uma senhora que quase não falava com a gente. Ela não sabia das fofocas sobre a minha suposta frescura. Ela olhou pelo muro e simplesmente viu uma mulher cada que não conseguia levantar. A sirene matou o clima do churrasco. O pagode não parou na hora. Algum S teve a dexia de desligar a caixa de som quando a ambulância branca do SAMU estacionou com a luz vermelha piscando no nosso porto. O socorrista desceu rido. Ele chegou perto de mim e perguntou na lata. A senhora caiu. Bateu a cabeça forte. Eu tentei responder, mas minha boca estava seca. A minha voz saiu muito fraca. Eu não sinto as minhas pernas. Mas eu acho que não bati a cabeça no. O parandico pegou uma lanterna pequena. Ele iluminou meus olhos e testou minhas pupilas. Ele mediu minha pressão no brau. Ele pediu para eu sorrir e falar meu nome completo. Deve ser derrame. Algum sussurrou no meio dos convidados. Essa palavra se espalhou como fogo em palha seca pelo quintal. AVC. Um cogulo. Ela vive estressada. O Tiago concordou na hora. O estresse dela. Ela muito ansiosa, vive preocupada com tudo. A palavra AVC era muito conveniente para eles. Era algíca. Era a desculpa perfeita que explicava meu colapso sem que ninguém precisasse fazer mais perguntas. Os socorristas me colocaram na maca com muito cuidado. Eu fui amarrada. Enquanto me levantavam, eu ouvi a dona Lourdes falando para uma prima. Tô nova, mas procurou isso. Acabou com a própria sade de tanto nervosismo. Dentro da ambulância em movimento, o socorrista pegou uma agulha sem ponta. Ele passou na sola do meu pé. A senhora não sente absolutamente nada da cintura para baixo. Ele perguntou com a testa franzida. Eu balancei a cabeça dizendo que não. Um AVC costuma paralisar apenas um lado do corpo. O lado direito ou o lado esquerdo. O meu quadro era completamente diferente. O socorrista não disse nada em voz alta. Mas a expressão dele mudou. O olhar dele ficou muito mais atento e desconfiado. Ele prendeu o último cinto da maca, abriu a porta de TRS e gritou para fora. Quem vai de acompanhante com a paciente? O marido vai. Algum parente primo? Ele olhava diretamente para o Tiago. O Tiago estava parado perto do porto, com os braços cruzados. Ele não estava chorando. Ele não estava tremendo. Ele estava apenas aborrecido. Eu vou daqui a pouco de carro. O Tiago respondeu cruzando as pernas. Eu tenho que despachar esse pessoal. Tenho que guardar as carnes para não estragar. Tem a baguna toda aqui. E também o que eu vou ficar fazendo ele na recepo do hospital. O socorrista engrossou a voz. O estado dela grave. Protocolo que um familiar acompanhe. O Tiago deu de ombros. Vox mesmos falaram que derrame. Um dico ele resolve. Nem um passo para frente. Nem um beijo na testa. Nem uma tentativa de segurar a minha mão para dizer que ia ficar tudo bem. Um dos vizinhos abaixou a cabeça de tanta vergonha. A dona Lourdes J estava gritando ele do fundo que eu ficaria tima e que a festa podia continuar. Eu fiquei deitada, olhando para o teto de metal da ambulância. Eu escutava o barulho do motor. Foi exatamente naquele momento. No instante em que as minhas pernas morreram. No instante em que a palavra derrame foi dita em voz alta. Foi ali que uma luz acendeu na minha cabeça. Eu entendi tudo com uma clareza absurda. O meu casamento tinha acabado. Algo dentro do meu peito quebrou de forma definitiva e silenciosa. As portas da ambulância bateram com fora. O carro arrancou cantando pneu. O meu quintal sumiu da minha vista.
E, pela primeira vez na vida, eu não senti medo de ficar sozinha. Eu senti uma certeza muito fria e cortante. Se eu saísse viva daquele hospital, eu não teria mais para onde voltar. Na triagem do pronto-socorro, as enfermeiras foram muito ridas. Cortaram minha blusa. Colocaram eletrodos no meu peito. Espetaram meu brau com agulhas grossas e colocaram soro. Eu fiquei sozinha em um quarto gelado. O ar-condicionado estava num chimo. O pavor tomava conta de mim. Eu pensava no quanto eu estava solitária. No quanto eu não importava para a pessoa com quem eu dividi a cama por 10 anos. Me colocaram numa máquina de ressonância magnética. O barulho era ensurdecedor. Tiraram muitos tubos de sangue. Testaram meus reflexos com um martelinho de borracha. Nada. Minhas pernas continuavam mortas. As enfermeiras entravam e saíam. Elas eram eficientes, mas não davam explicais. O tempo pareceu virar chiclete. Podia ter passado 1 hora ou 5. A porta do meu quarto abriu devagar. Um dico neurologista entrou. Ele devia ter uns 50 anos. Tinha cabelos grisalhos e um jaleco impecável. O nome dele era Dr. Roberto. Ele deu um sorriso educado. Puxou um banquinho e sentou bem perto do meu travesseiro. Ele me olhou nos olhos com muita seriedade. Ana. Ele comeou com a voz muito calma. A senhora não tem nenhum sinal de AVC no cérebro. Eu olhei para ele, tentando processar a informal. Ento o que aconteceu comigo. Ele respirou fundo. Ficou em silcio por um segundo inteiro. A senhora tem sinais claros de uma lesão grave no sistema nervoso periférico. NS precisamos descobrir o que causou isso. Eu vou fazer uma pergunta importante. Nos últimos meses, a senhora tomou alguma coisa diferente todos os dias? Algum tipo de suplemento de academia? Algum CH de erva estranho que comprou na rua? Rendio para emagrecer. Ou talvez a senhora trabalhe com produtos químicos pesados. Eu franzi a testa, confusa. No doutor. Eu sou contadora. Fico no escritório o dia todo. Não mexo com produto de limpeza nem com química. Eu não tomo rendio para nada. Vitamina de farmácia normal. Nem bebida alcoólica. Ele perguntou de novo. Nada de pinga caseira ou licor artesanal. Eu balancei a cabeça. No. Eu quase não bebo. Ele concordou com a cabeça. Ele não parecia duvidar de mim. Mas também não desistiu. Pense bem, Ana. Tem que ser algo que entra no seu corpo de forma regular. Todos os dias. Eu fechei os olhos. Tentei rebobinar a fita da minha vida nos últimos 6 meses. Acordar. Pegar ônibus. Trabalhar. Fechar planilha. Voltar para casa exausta. Tomar banho. Dormir. Tudo exatamente igual. Tudo na mais montona rotina. O Dr. Roberto anotou algo na minha prancheta de metal. NS, vamos pedir um exame de sangue muito específico. Um painel toxicológico completo. S vezes a resposta é este onde a gente menos espera. Quando ele saiu, o quarto voltou a ficar num silêncio absoluto. Apenas o bip da máquina do corão. Eu fiquei olhando para a luz branca do teto. O que tinha de novo na minha rotina? Eu lembrava do formigamento. Do cansaço absurdo. E de um gosto amargo e esquisito na boca antes de dormir. Um gosto tão sutil que eu achava que era da pasta de dente. A noite foi um inferno. Eu não dormi 1 minuto. A minha cabeça girava. Eu não sinto as pernas. No derrame. Ninguém sabe o que. Eram quase 9 horas da manhã do dia seguinte. A maneta girou sem fazer barulho. Uma mulher entrou no meu quarto. Ela devia ter uns 40 anos. Usava uma cala social preta, blazer alinhado e carregava uma pasta de couro na mão. O olhar dela era de algum que lida contra o dia todo santo dia. Senhora Ana. Ela perguntou conferindo um papel. Sim, sou eu. Eu sou a delegada Znia. Da Polícia Civil.
O seu Undico acionou a delegacia depois que o laboratório liberou o resultado do seu exame de sangue nesta madrugada. Eu prendi a respiral. A palavra delegacia e polícia civil não combinam com um quarto de hospital. Isso mesmo, necessário. Eu perguntei com um fio de voz. No seu caso, infelizmente. Ela respondeu puxando a cadeira. O laboratório encontrou uma quantidade muito alta de uma substância tóxica industrial no seu sangue. A quantidade mostra que a senhora vem ingerindo isso aos poucos. Um pouco por dia. Durante meses. O nosso trabalho agora é descobrir como esse veneno foi parar dentro da senhora. Eu olhei para a delegada como se ela estivesse falando grego. O sentido das palavras demorava a se encaixar na minha mente. Mas, delegada, eu disse para Undico. Eu trabalho com neros. Eu não chego perto de frica nem de cumica. Eu sei disso, Ana. Por isso eu vim aqui. A delegada Sni abriu a pasta de couro e tirou uma caneta. Algum começou a preparar a sua comida de um jeito diferente nos últimos tempos. Algum te servia bebida exclusiva no trabalho ou em casa. Algum te levava lanches. A pergunta foi feita com naturalidade. Mas existia uma flecha apontada para um alvo ali. Eu fechei os olhos com fora. Comecei a pensar. O trabalho. O banho. O cansal. E, de repente, uma memória bateu na minha cara como um soco. A minha respiral acelerou. Bem. O meu marido. O Tiago. Ele começou a fazer CH para mim todas as noites. A delegada parou a caneta no ar. Ela me olhou fixamente. Ele começou. Sim. A vida inteira eu mesma fazia meu café ou minha água. Mais de uns 5 meses para si, ele comprou umas caixas de CH. Toda noite, pontualmente às 10, ele levava uma caneca bem quente na nossa cama. Ele dizia que eu andava muito nervosa com o trabalho e que o CH ia me fazer dormir bem. A delegada não alterou o tom de voz. E esse CH tinha um gosto normal. Eu engoli em seco. Ele era um pouco amargo. Deixava a língua espera. Mas eu perguntei uma vez. O Tiago disse que era uma marca nova de erva doce que ele tinha comprado em promo no mercadinho da esquina. O cio-cio que tomou conta do quarto do hospital foi esmagador. Faz exatamente quanto tempo que essa rotina do CH começou? A delegada perguntou anotando freneticamente. Cerca de 5 meses. Foi logo depois que a gente pagou a última parcela da nossa casa. A delegada Snia suspirou e fechou a pasta. Ana. A substância que este te paralisando no vendida em supermercado. Ela nos serve para limpar chão de casa. Um solvente químico pesadíssimo. Um desengraxante industrial usado para limpar léu de motor e pis de metal em oficinas. O frio que subiu pela minha espinha me fez tremer os dentes. O Tiago. Ele trabalha há 15 anos como chefe de estoque num enorme almoxarifado de motopeias e oficinas mecânicas. NS vamos precisar investigar todo mundo que mora com VOC. E todos que têm acesso direto a produtos industriais desse tipo. A delegada falou mantendo o olhar firme no meu. Eu fiquei olhando para ela. No dia anterior, na ambulância, eu tinha aceitado que o meu casamento tinha falido por falta de amor. Ali, naquela cama de hospital, eu estava sendo obrigada a engolir que o homem com quem eu dormi por 10 anos estava me assassinando em doses homeopáticas. A senhora tem foras para assinar uma denúncia formal agora? A delegada perguntou com muita empatia. Eu fechei os olhos. A imagem do quintal piscou na minha mente. O cheiro da carne. O sorriso torto dele. A voz irritada dizendo para eu levantar e não fazer vergonha. Eu abri os olhos. A raiva finalmente substituiu o medo. Sim. Eu disse com a voz mais firme que consegui. Eu assino o que for preciso. No começo da tarde daquele mesmo dia, uma viatura descaracterizada da Polícia Civil estacionou na frente do meu sobrado. Os vizinhos ficaram espiando pelas frestas dos portes. Acharam que era fiscal da prefeitura. Os investigadores tocaram a campainha. O Tiago abriu o porto quase na mesma hora.
Ele vestia uma bermuda tactel e uma camisa de time de futebol. Ele estava com a cara amassada de quem tinha acabado de acordar. A dona Lourdes estava logo atrás dele, de avental, varrendo a varanda. Boa tarde. Polícia Civil. A delegada Snia mostrou o distintivo de metal. NS, estamos cumprindo um mandado de busca e apreensão. Trata-se de uma investigação criminal por leso corporal gravíssima e tentativa de homicídio contra a senhora Ana. Por uma fraude segundo, os olhos do Tiago arregalaram. Não foi choque de inocente. Foi o cuculo rido de um rato encurralado. Mas ele disfarou rido. Claro. Pode entrar, autoridade. NS, estamos desesperados. Eu J tinha falado para todo mundo. A Ana tem problemas psíquicos. O corpo dela reflete os nervos. A dona Lourdes se meteu no meio apontando a vassoura. A gente implorava para essa teimosa ir num psiquiatra. Ela que ficava inventando doena. A delegada entrou rasgando o quintal. Atrás dela, vieram 2 peritos criminais com maletas de metal cheias de frascos e luzes especiais. NS, vamos revistar a cozinha. Todas as panelas. Todos os potes. O lixo. E tamba a garagem. A delegada falou como quem deu uma ordem militar. O Tiago levantou as mãos para cima num gesto de rendio falsa. A casa de Vox. Quem no deve no teme. A nossa cozinha estava brilhando. A dona Lourdes tinha esfregado tudo. Os copos estavam alinhados. As caixas de CH estavam no armário. Um perito de luvas brancas pegou a caixa de CH de erva doce. Ele recolheu a chaleira de alumínio que ficava no fogo. Ele passou cotonetes especiais no fundo de todas as canecas. Colocou tudo em sacos de evidência lacrados. A dona Lourdes não parava de resmungar. Vox, estou perdendo tempo. Essa menina louca. Vox, vou ver. Quando a equipe mandou abrir a garagem, o Tiago engoliu em seco. Ele demorou 30 segundos a mais para achar a chave no chaveiro. Mas abriu. Que eu guardo minhas ferramentas de trabalho aqui. Ele tentou justificar. A garagem tinha um cheiro forte de graxa velha, gasolina e poeira. Tinha prateleiras de ferro lotadas de gares, tintas e pis enferrujadas. O perito começou a abrir galo por galo. Ele iluminava o fundo com uma lanterna ultravioleta. Atrás de uma pilha de pneus velhos, no canto mais escuro da garagem, o perito encontrou uma garrafa plástica opaca, sem entulo. Estava pela metade. O cheiro que subiu quando ele abriu a tampa fez o nariz arder. Ah, isso é um removedor de sujeira que eu trago do galpo. O Tiago disparou a falar muito rido. Eu o uso para limpar corrente de bicicleta e umas pis velhas. Voc tem a nota fiscal e o documento de sada desse material tico da empresa onde Voc trabalha. A delegada Snia perguntou cruzando os braços. Ele tentou sorrir. Eu pego o que sobra no fundo dos tambores. Eles iam jogar fora mesmo. A dona Lourdes correu para a cozinha. Vox, querem um cafezinho? Eu acabei de passar na hora. A delegada olhou para a velha com desprezo. NS, dispensamos. Vamos levar tudo para o Instituto de Criminalística. Os sacos foram fechados. O Tiago foi obrigado a assinar o auto de apreensão. Quando os policiais saíram e o porto bateu, a máscara dos dois caiu. Não se falou mais em loucura ou estresse. Eles sabiam que a comica não mente. 48 horas depois, o perito oficial liberou o laudo. O resultado foi devastador e preciso. A mesma comica corrosiva e altamente tóxica encontrada no meu sangue estava grudada no fundo da minha caneca do Snoopy. Estava borrifada nas folhas da caixa de CH. E era exatamente o mesmo quido do galo escondido atrás dos pneus na garagem. A polícia pediu a prisão preventiva no planto judiciário. O juiz assinou de madrugada. Na manhã seguinte, 4 viaturas pesadas da Polícia Civil chegaram na minha rua fazendo barulho. Os policiais pularam o muro. Arrombaram o porto. A casa estava vazia. Um cio-cio fantasmagórico. A vizinha da frente saiu no porto de pijama. Vox, estou procurando a família do Tiago. Sim.
Onde eles esto? Eles saram de madrugada. O Tiago colocou TRS malas grandes no porta-malas do Tchi. Ele gritou para mim que iam passar o resto do MS na praia para esquecer os problemas. O investigador olhou para a delegada Znia. Ela puxou o rdil da cintura. Emitam um alerta vermelho para todos os postos da Polícia Rodoviária e para os aeroportos de Viracopos e Guarulhos. Coloquem o CPF do alvo no sistema de impedimento de voo. Eles estão fugindo. Pessoas inocentes não fazem malas no meio da noite enquanto a esposa está internada num hospital aprendendo a usar uma cadeira de rodas. No aeroporto internacional de Viracopos, a fila de embarque estava lotada. O Tiago estava segurando os passaportes e os cartes de embarque. A dona Lourdes estava suando frio, olhando para os lados sem parar. Eles tentavam se misturar com os turistas. Do lado do Tiago, segurando a modelo, estava uma moa. Ela não devia ter mais de 22 anos. Usava um vestido soltinho de malha. A barriga dela estava redonda e bem aparente. Uma gravidez de uns 6 meses. Ela segurava uma bolsa pequena e sorria para o painel de voos. Quando 2 agentes federais fardados e um policial civil paisana fecharam a roda em volta deles, a cor do rosto do Tiago sumiu. Ele ficou branco como papel. Mas ainda tentou dar carteirada. O que isso? Vox estou atrapalhando a nossa viagem. Qual o motivo dessa palhaada? O agente federal colocou a mão no cabo da arma. O senhor Tiago e a senhora Lourdes precisam nos acompanhar até a sala da Polícia Federal agora mesmo. Tem um mandado de prisão aberto contra o senhor. A dona Lourdes começou a bater nas próprias pernas e gritar no meio do aeroporto. Isso um absurdo. NS pagamos as passagens. A Polícia ignorou o show da velha. A moa grávida ficou sem entender nada. Ela soltou a mão do Tiago e deu um passo para TRS. Tiago, o que está acontecendo? Quem são esses homens? A investigadora da Polícia Civil chegou perto da moa. Documento, por favor. Qual o seu nome e qual a sua relação com o preso? A moa tremia tanto que derrubou a identidade no chão. Eu me chamo Camila. Eu sou a noiva dele. NS vamos casar MS que vem. A policial olhou para ela com pena. A senhora tem ciência de que este homem legalmente casado no papel há 10 anos e que a esposa dele está internada no hospital. Camila regalou os olhos. Como assim casado? Ele me disse que era vivo. A menina colocou as 2 mãos sobre a barriga e começou a chorar desesperada. A senhora está liberada. Mas ser intimada a depor na delegacia na semana que vem. Pode ir embora para sua casa. A Camila não conseguiu dar um passo. Ela ficou paralisada perto da esteira de malas. O alto-falante anunciou o voo deles. Mas eles não iam embarcar. O Tiago foi algemado com as mãos para TRS na frente de centenas de passageiros. Ali ele perdeu a pose. Ele começou a xingar a polícia, chutar o vento. Isso é mal daquela maluca. Ela quer destruir a minha vida. O policial apenas empurrou a cabeça dele para dentro da viatura preta. A dona Lourdes foi no camburo de TRS, berrando que era uma injustiça de Deus. O presentinho de aniversário, a viagem surpresa. Tudo isso era apenas a última cartada de um covarde para fugir do país com o dinheiro dos empréstimos. Na sala de interrogatório da delegacia central, o ar-condicionado estava congelando. O Tiago estava sentado na cadeira de metal. LJ não estava mais de algemas, mas mantinha os pulsos colados na mesa, esfregando a pele marcada. A delegada Snia jogou um monte de papéis na frente dele. Tiago. O laudo da Pérsia confirmou o veneno na caneca. A auditoria do seu trabalho confirmou que Vok roubava o desengraxante Chico do estoque. O banco confirmou que Vok fez TRS empréstimos no nome da sua esposa nos últimos meses falsificando a assinatura digital dela. E as mensagens do celular da sua me mostram tudo. Vok vai continuar mentindo na minha cara. Ele ficou muito tempo olhando para os próprios sapatos sujos. Finalmente, ele respirou fundo e falou com a voz rouca. Eu não queria matar ela. Acredita em mim.
Eu nunca quis ser um assassino. A delegada deu uma risada seca. E vou queria o ento. Dar uma vitamina de SAD para ela. Ele olhou para as paredes descascadas da delegacia. Eu queria que as coisas se resolvessem sozinhas. Que a natureza agisse. O que Vok chama de se resolver sozinho. O Tiago esfregou o rosto. A casa. A nossa casa. O nosso sobrado. A Camila engravidou. Foi um acidente, mas aconteceu. Eu ia ser pai. Era o sonho da minha mãe ter um neto na nossa casa. Se eu pedisse o divórcio normal, o juiz ia mandar vender o sobrado e dividir o dinheiro no meio. Passamos 10 anos pagando aquilo com sangue. Eu não ia começar a minha vida do zero pagando aluguel com um berreque nascido no colo. Eu precisava da casa inteira para mim. E a Ana? O que ia acontecer com a Ana? Ele engoliu em seco. A Ana seca. Ela não pode dar filho. A vida dela não tem propósito. O meu plano era simples. Eu li num fórum da internet que algumas comicas, se dadas em gotinhas, vão destruindo os nervos do corpo devagar. Falam que um dico sempre confunde com esclerose múltipla ou doença autoimune. Os exames de sangue de postinho de SAD nunca detectam. Vok envenenou sua esposa pesquisando no Google. A delegada perguntou enojada. Ele levantou a voz, irritado. Dizia na internet que ela ia ficar fraca. Perder a força muscular. Se ela ficasse totalmente dependente, numa cama de hospital ou numa cadeira de rodas babando, o juiz ia dar a guarda dela para o Estado ou para um parente distante. E o controle do patrimônio ia ficar 100% comigo, por ser o marido provedor. Eu ia interditar ela no tribunal. Assumir as contas. Ia colocar a Camila para morar ela em casa dizendo que era uma enfermeira que eu contratei. Sua me sabia dessa loucura. A delegada perguntou batendo a caneta na mesa. Ele desviou o olhar para o show. Minha me que deu a ideia principal. Ela disse que mulher mentiu que no pare filho peso morto. Que eu ia pagar pelo erro de ter casado com ela para o resto da vida se não tomasse uma atitude de homem. Vok tinha noção de que ela estava sentindo uma dor infernal. De que o sistema nervoso dela estava fritando por dentro. O Tiago deu de ombros, com uma frieza satírica. Eu achei que ela ia apenas dormir e não acordar mais as pernas. Ela ia assinar as procurais do banco porque não ia conseguir sair de casa. Era isso. No dia seguinte, foi a vez da Camila sentar na cadeira da delegacia. Ela chorou do começo ao fim do depoimento. Ela jurou por Deus que não sabia de nada. Ele mentiu para mim. Ele dizia que a ex-esposa tinha tido um surto psíquico grave. Que estava internada num hospício no interior e que o divórcio ia sair em 30 dias de forma autêntica. Ele prometeu que a gente ia decorar o quartinho do B naquele sobrado no MS que vem. Quando a Camila soube que eu estava sofrendo paralisia por envenenamento lento, ela teve uma crise nervosa e precisou ser medicada pelo SAMU na delegacia. Ela não era uma vil. Ela foi mais uma vítima da ubia de um sociopata que achava que a vida dos outros era apenas um obstáculo para ele conseguir o que queria. O processo criminal durou quase 10 meses de muito sofrimento. No salo do tribunal do júri, o Tiago sentou no banco dos réus de cabeça baixa. Ele perdeu 20 quilos na cadeia. Não tinha mais aquele sorriso debochado de quem se achava o homem mais esperto do mundo. O promotor de justiça foi implacável. Mostrou fotos minhas na cadeira de rodas. Mostrou o laudo das doses de veneno calculadas friamente. A sentença do juiz foi lida em voz alta, ecoando na sala. Tentativa de feminicídio qualificado. Motivo torpe. Emprego de veneno. Uso de dissimular. E fraude processual pelos empréstimos. Tiago foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado na penitenciaria de Segurança Mshima de Tremem. A dona Lourdes também escapou. O juiz considerou as mensagens de WhatsApp onde ela cobrava o filho para aumentar a dose do veneno porque o estava demorando a cair. Ela pegou 12 anos de cadeia como coautora do plano macabro. A idade avançada não a salvou das grades. A Camila prestou depoimento como testemunha de acusá-lo por Deus.
Ela não quis olhar na cara dele. O B dela nasceu Saudvel, e ela voltou a morar com os pais no interior de Minas Gerais. Cortou todo e qualquer contato com a família do Tiago. No dia da leitura da centena, eu estava sentada na primeira fileira do tribunal. J não usava mais a cadeira de rodas. Eu estava segurando uma bengala de alumínio. O meu neurologista foi muito sincero no hospital. Os nervos do corpo humano se regeneram a uma velocidade de 1.000 metros por dia. Parte do dano deixado pelo veneno nas minhas pernas seria permanente. Eu nunca mais conseguiria correr uma maratona. Eu nunca mais usaria um sapato de salto-agulha. Mas o pior pesadelo, que era viver presa numa cama esperando a morte, conseguimos evitar por pouco. Quando o martelo do juiz bateu na mesa de madeira confirmando os 19 anos de cadeia, eu não sorri. Eu não pulei de alegria. Vingana não enche barriga nem conserta o passado. Eu senti apenas um alvio imenso. Era o fim daquele capítulo escuro. Na mesma semana, a minha advogada entrou com o pedido de divórcio litigioso. Como havia uma condenal criminal por tentativa de feminicídio contra Cito em julgado, o juiz da vara de família não teve vidas. Não teve diviso de bens. O Tiago perdeu todos os direitos sobre a casa que ele tentou roubar com sangue. O sobrado ficou 100% no meu nome. Os empréstimos fraudulentos que ele fez falsificando minha assinatura no aplicativo do banco foram anulados pela justiça. 1 ano e meio se passou desde o dia do churrasco. Eu parei de contar quantos degraus eu conseguia subir na clínica de fisioterapia. Hoje eu ando pelas ruas de Campinas sozinha. O meu passo um pouco mais lento que o das outras pessoas. Eu manco levemente da perna esquerda. Mas eu ando com a cabeça erguida. Sem medo de que o chão suma debaixo dos meus pés. De vez em quando, o correio entrega um envelope amassado com carimbo do presídio de Tremem. Só cartas do Tiago. Ele chora nas páginas de papel pautado. Diz que encontrou Deus na cadeia. Diz que se ama a mim. Pede perdão pelo que fez. Coloca toda a culpa na dona Lourdes. Implora para eu fazer uma visita íntima no domingo para a gente conversar e recomeçar. Eu nunca respondi uma nicalinha. Eu jogo as cartas direto no lixo reciclável antes mesmo de terminar a leitura. Foi no pavilhão de reabilital do hospital da Unicamp que a minha vida tomou um novo rumo. Eu estava na sala de espera aguardando a minha acesso de choque muscular. O Marcelo estava ali também. Ele estava acompanhando o pai idoso que tinha operado o fêmur. Comemos trocando um bom dia educado. Depois passamos a reclamar do preu do café da cantina do hospital. Depois começamos a falar sobre a vida. O Marcelo vivo HTRS anos. Ele tem uma transportadora pequena e um corão do tamanho do mundo. Ele pai da Aslia. Uma menininha de 4 anos com cabelos cacheados e olhos enormes. A Aslia tem a mania de segurar o dedo mindinho dos adultos quando anda. Como se estivesse conferindo se a pessoa não vai desaparecer da vida dela. Um dia, o Marcelo não teve com quem deixar a Aslia e a levou para o hospital. Eu estava fazendo exercício nas barras paralelas, suando de dor. A Aslia parou na minha frente. Ela não teve medo das minhas pernas tortas ou do meu esforo. Ela simplesmente estendeu o bracinho, segurou meu dedo suado e deu uma risada alta. Foi ali, naquele sorriso de criança, que o gelo do meu corão derreteu de vez. Com o Marcelo, não teve jogo de conquista. Não teve joguinho de desinteresse. Somos adultos machucados pela vida que decidiram não perder mais tempo. Foi tudo na base da sinceridade. Ele disse, vamos comer um pastel na feira domingo. Eu levo a Aslia. Ela adora o jeito que Vok brinca com ela. Quando fizemos 1 ano de namoro firme, o Marcelo me chamou para sentar no sofá. Ele disse, eu quero casar com Vok. Mas eu não exijo festa nem vu. Eu quero que Vok saiba que eu sou seu parceiro de trincheira. Eu olhei para ele e disse, eu não quero assinar papel nenhum agora. Eu quero paz e dormir abraada sem medo de ser morta. Ele beijou minha testa e disse que o meu tempo era o tempo dele. Meses depois, tomamos a decisão juntos. O Marcelo pegou as malas dele e da Aslia e eles se mudaram para o meu sobrado.
A casa dele foi alugada, e o dinheiro extra ajuda muito a pagar as despesas de escola e os rendios da minha fisioterapia continua. Hoje, as noites no meu sobrado no tem-me cio de morte. Tem-me gritos de desenho animado na televisão da sala. Tem brinquedo espalhado no tapete felpudo que eu comprei. Tem panela de brigadeiro esfriando na pia da cozinha. Semana passada, enquanto eu penteava os cachos das Lia antes de dormir, ela se enrolou com as palavras e me chamou de mami. Ela regalou os olhos, ficou vermelhinha de vergonha e tapou a boca com a mozinha. Eu engoli o choro preso na garganta. Eu não corrigi ela. Eu apenas dei um beijo sonoro na bochecha gordinha dela e disse que a amava mais que tudo. O meu ventre pode ser seco para a medicina. Mas o meu corão transbordou. Eu me tornei-me do jeito que Deus planejou para mim. Vezes, as lembranças ruins tentam voltar. O cheiro de graxa na rua me dê calafrios. Mas só apenas ecos do passado. Vezes, aquele momento da vida que a gente acha que o fundo do poço, a rasteira final, o buraco negro que vai nos engolir, na verdade a porta de Sada. Quando eu cá de cara naquele concreto quente, humilhada na frente dos vizinhos, achando que estava sofrendo um derrame, eu achei que era o fim de tudo que eu tinha construído. Mas foi exatamente aquela queda brusca que arrancou a venda dos meus olhos. O veneno me paralisou, mas tão me curou da cegueira. Foi a queda que ex os monstros que dormiam do meu lado na cama. O dia mais escuro e aterrorizante da minha existência se tornou a linha de partida para a primeira vez em que eu fui verdadeiramente feliz. Muito obrigada por acompanhar a minha estria étio final. Se este relato te tocou de alguma forma, por favor, deixe seu curtir no vídeo. Compartilhe. Isso me ajuda muito e avisa para outras mulheres ficarem de olhos abertos. Fiquem com Deus, se cuidem, e étio por Kimo desabafo. Um abrão.